Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Live repentina, de repente, né? Não tinha programado, não tinha marcado nada com vocês, mas senti aí o desejo de fazer essa live essa noite, junto com meu amigo Pastor Kleber Malaquias, para falarmos um pouco mais a respeito do coração, porque eu entendo que é um assunto que as pessoas estão gostando muito de ouvir, estão crescendo muito, evoluindo muito, então decidi falar um pouco mais sobre esse assunto. Boa noite, Pastor Kleber Malaquias. Boa noite, mestre. Na bênção. Graças ao bom Deus. E você? Aleluia. Na bênção também. Glória a Deus. Que coisa boa, Pastor Kleber. Fico feliz. Pastor, Aleluia. te chamei essa noite para a gente. Não tinha nada programado, não é uma live programada, né? Mas para a gente Pois falar é, um pouquinho sobre. Um pouquinho mais sobre a questão da salvação, porque eu entendo que muitas pessoas estão crescendo muito nesse assunto, estão gostando muito e desejam ouvir mais sobre isso, sabe? exatamente. Então vamos aproveitar para falar. Maravilha. Alguém está perguntando quando estarão abertas as matrículas para o Código do Reino. Já está aberta a matrícula, já está encerrando a matrícula dos Códigos do Reino. Porque nós já estamos quase com lotação máxima do Código do Reino, gente. Já está quase com lotação máxima. Então, você que quer fazer, já está encerrando. Então, tá aí o Thiago Lobos. Tiago Lobos, Deus abençoe. Tiago, vê se você coloca aí para nós, né, na Ô, minha Thiago. bio, o link do Códigos do Reino, porque os irmãos estão procurando aí, ó, como comprar. Então, o Thiago vai colocar agora aí o link na minha bio. Vocês vão lá na minha bio, dá uma clicada no link e vá para o Código do Reino, tá bom, pessoal? Isso. Não achei o link na sua bio. O Thiago vai colocar lá agora, o irmão. O Thiago vai colocar lá agora. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação aqui. Malaquias, meu amigo, está com a Bíblia aí, Malaquias? Opa, pronta? Na mão? No jeito. Esse assunto tem despertado as pessoas, hein, Malaquias? Mais do que eu imaginava. Bastante. E glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. As pessoas estão ávidas por esse assunto, por ouvir, por aprender mais, né? Um assunto necessário. Extremamente necessário, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não é apenas nosso juiz, né? Exatamente. Deus é também nosso Salvador. Deus não é somente nosso juiz, ele também é nosso Salvador, ok? Aleluia. Ele é nosso juiz, ele nos julga por causa da sua justiça, mas ele também nos ama e nos salva por causa do seu amor. Então, desde que Deus julgou o homem segundo a sua justiça, ok? Depois do homem haver pecado lá no Éden, ele também tem a esperança de remir esse homem por meio da sua Glória salvação, a Deus. porque ele prometeu salvar o homem, né? Glória a Deus. Ele prometeu salvar o homem. Quando o homem peca no jardim, Malaquias, o que é que ele perde? Certo. O quê? Dentre muitas coisas que ele perde, uma das principais coisas que o homem perdeu no jardim foi o seu direito de primogenitura, Hum, como homem, ok? O homem foi feito por Deus para contê-lo, para conter Deus como vida dentro do homem, ok? E esse é o direito de primogenitura do homem, ok? O direito de primogenitura significa que algo é legalmente seu por nascimento. Então, quem está anotando, anote aí, ó. O direito de já primogenitura, peguei, já peguei. exato aí. O direito de primogenitura, ok? Significa que algo é legalmente seu por nascimento. Uau. Então, alguma coisa é legalmente minha por nascimento. Eu tenho direito de primogenitura, ou seja, significa que algo é legalmente meu por nascimento. O, o direito de primogenitura de um jovem príncipe é o reinado, Certo. ok? Ou seja, ele vai se tornar rei
e vai usufruir de todos os privilégios de ser um rei. Então, um jovem príncipe, ele tem esse direito por nascimento. Ele é legalmente herdeiro e é legalmente o direito da primogenitura dá a ele o direito de ser rei e de desfrutar de todo o privilégio de ser um rei, ok? Certo. Mas se esse jovem príncipe fosse sequestrado e levado para uma outra terra, o príncipe perderia o seu direito de primogenitura, apesar de continuar sendo filho do rei. Porque o fato de ser filho não vai mudar, né? O fato de ser filho não vai mudar, mas ele, como foi sequestrado para uma outra terra, ele vai perder o direito da primogenitura, por estar sequestrado. Então, quando o homem foi enganado por Satanás para que desobedecesse a Deus no jardim, ok? E tomasse, assim, a vida e a natureza satânica para si, fosse cheio de vida e natureza satânica, o homem foi sequestrado. Uau. Ok? O homem foi sequestrado e afastado do propósito de Deus e perdeu o seu direito de primogenitura, que é de conter Deus como vida. O homem, a humanidade em geral, está sequestrada. Está sequestrada e está sob o controle de Satanás. O apóstolo Paulo escreve: outrora andava, segundo o curso deste mundo, debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar. Exatamente. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o homem estava sequestrado, o homem em geral está sequestrado, está sob o domínio de Satanás. Claro que os que nasceram de novo não, né? Exceto esses, mas o homem está sequestrado e sob o controle de Satanás. E por essa razão, ele perdeu a Deus como vida no seu interior. Deus não é mais a vida que o nutre. Então, agora ele é nutrido por uma vida e uma natureza satânica. De forma geral, assim são os homens hoje. Ok? Mas o Salvador é prometido por Deus, sim ou não? Sim. Para cuidar de ambos os problemas que o homem adquiriu na queda, Deus deu ao homem duas grandes promessas. Deus prometeu resgatar o homem do controle de Satanás e também prometeu dar ao homem a sua vida para cumprir no homem o seu propósito. Ou seja, então, são duas grandes promessas, ok? Certo. De novo. A primeira, resgatar o homem do controle de Satanás. Essa é a primeira promessa. Resgate. Okay? Resgate. E a segunda, ele prometeu dar sua própria vida ao homem, ok? Para que o homem pudesse cumprir o propósito eterno de Deus. Então, ou seja, nenhum homem, então, mestre, poderá cumprir o propósito de Deus sem antes contê-lo? Exato. Show. Ninguém vai poder cumprir o propósito de Deus sem conter Deus. O conteúdo do homem com propósito é a própria vida de Deus. Uau. É o conteúdo. Repete. O conteúdo de um homem com propósito. O conteúdo do homem com propósito é a própria vida de Deus, ou o próprio Deus como vida no interior do homem. Uau. Então, o homem com propósito não é um homem que tem uma aparência externa de propósito, mas é um homem que tem internamente um propósito. Ok? Deus prometeu, em Gênesis 3,15, que da descendência da mulher viria alguém que feriria a cabeça de Satanás. Você pode ler lá, Gênesis 3,15? Claro. Olha aqui. Gênesis capítulo 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, por meio dessa promessa, vem o resgate. E por meio da promessa feita a Abraão, ok? Vem a vida.
Ah, então vamos por partes. A promessa feita, a profecia liberada em Gênesis 3,15 está relacionada ao resgate. E Exato. a promessa feita a Abraão está relacionada à vida. A vida de Exato. Deus, que o homem conteria. Exato. Peraí que o meu negocinho aqui só bagunçou um pouquinho, peraí. Peguei. Gênesis 22:18. Vamos lá? Bora. Gênesis 22:18, Deus prometeu que na descendência de Abraão, todas as nações, todos os povos da terra seriam benditos. Ó, Essa é a promessa de vida. e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, em Gênesis 3,15 está o resgate, e em Gênesis 22:18 está a vida, a promessa de vida. Forte. Ok? O Salvador foi o primeiro prometido, ok? O Salvador, ele foi o primeiro prometido. Então, ele é prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15, ok? Certo? Ele como resgatador. E em 22:18 de Gênesis, ele é prometido como vida. Ok? Certo. Mas ele também foi profetizado. Ele não foi só prometido, ele foi também profetizado. São coisas diferentes. Nos foi prometido um Salvador. Amém? Mas também nos foi profetizado um Salvador. Uau. Então, em Gênesis 3,15 e em Gênesis 22:18, ele foi prometido. Ok? Agora nós vamos ver esse mesmo Salvador sendo profetizado. Uau. Que é coisa diferente. Segundo essas duas promessas que Deus fez, Deus profetizou no Antigo Testamento acerca daquele que viria, que é o próprio Deus vindo na carne para salvar o homem. Ok? Oh, meu Deus. O meu cabo daqui tá mexendo no meu... Peraí. Aí. Vamos ver se fica calmo agora. Isso aí. Vamos, então, ver aqui o primeiro texto do Antigo Testamento, certo, que profetiza acerca do nascimento dele, ou seja, de quem ele nasceria. Uau. Isaías 7,14. Então, aqui é o Salvador, Malaquias, sendo profetizado. Ok? Primeiro é a promessa do resgate, do resgatador, e a promessa dele como vida. Agora estamos vendo o aspecto da profecia. Exato. Nós vimos primeiro Show. o aspecto dele como promessa. Agora nós estamos vendo a promessa como profecia. Ok? Show. Pode 7,14. Isso. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então, quem ele vai nascer? Ele vai nascer Emanuel, ele vai nascer de uma virgem, ele vai nascer menino. Forte. Então, aqui está falando a profecia de quem ele nasceria. Que coisa. Seu inimigo, hein? Com raiva do manto aqui. Ué. Mas a Bíblia também profetiza onde ele nasceria, não somente quem ele nasceria, mas ela também fala onde ele nasceria. Miqueias capítulo 5, verso 2. Miqueias 5:2. Exato. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos,
desde os dias da eternidade. Essa aqui é forte. Então está dizendo que ele vai nascer em Belém de Judá. Então a profecia de quem ele vai nascer, mas a Bíblia deixa claro, profecia, onde ele vai nascer. Onde De ele vai onde nascer? ele nasceria. Exato, onde vai nascer também. Cara, olha a construção, cara. Perfeito. A Bíblia deixa claro as duas coisas. Quem ele vai nascer e onde vai nascer. Ok? E a Bíblia fala mais. Ela também descreve a aparência dele. Aí, Quem ele nasceria, onde nasceria e qual seria a sua aparência. Quer ler? Opa! Isaías 52, 14. Isaías 52, 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Ok? Então ele não tinha uma aparência ou um aspecto esperado pela maioria. É. Veja o 53, verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Pegou? Opa! Esse negócio aqui já está me dando nos nervos. Malaquias. Sim. A Bíblia também mostra como ele ministraria. Mostra quem nasceria, onde nasceria. De onde a sua aparência. Qual seria a sua aparência e também como ele ministraria. Cara. Isaías capítulo 61, verso 1. Ah, isso aqui é forte demais. 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, é assim que ele ministraria. Está profetizado. Profetiza quem ele nasceria, onde nasceria, qual seria a aparência, como ministraria. Lê também Isaías 42, 1. 42. Eita. Esse meu negócio aqui na internet está... Eu não sei o que deu nele, não. Da internet, não, da live aqui. Não está conseguindo segurar. 42:1. 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Falando de como ele vai ministrar. Como ele vai ministrar. Pegou, não? Opa! Depois também a Bíblia vai predizer. Ela prediz o ano, o mês, o dia e o lugar onde ele morreria e de que maneira, de como morreria. Bora lá? Essa é forte, manda! Daniel 9, 24 e 26. Eita! Daniel 9. Capítulo 9, verso 24 e 26. Pode ler? Pode. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. 26. E depois de 62 semanas
será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, pronto. Está falando do tempo. Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 6. Mano, isso aqui tá doido. Ali mostrou claramente o ano, né? Uhum. Vamos lá. Do 1 ao 6? Isso. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Assim é como vai morrer. A maneira desse cordeiro morrer é a maneira da profecia de como o cordeiro de Deus vai morrer. O cordeiro de Deus morre debaixo desse texto, dessa palavra. Uau! Ok? Gênesis capítulo 22, verso 2. (22, 2). E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Na mesma terra de Moriá foi que Jesus foi crucificado. Foi mesmo. Tudo profetizado, está tudo profetizado. Deuteronômio 21, 23. (21, 23). Isso. O seu cadáver não permanecerá no madeiro. Já peguei. já peguei. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Já peguei. Por isso que eles tentaram quebrar os joelhos dele, a perna dele. Só que quando chegaram para quebrar as pernas dele, ele já tinha expirado. Já tinha morrido. Ok? Mas eles estavam quebrando as pernas porque essa é uma tradição dos judeus, seguindo a lei, que o que fosse pendurado no madeiro não podia ficar pendurado até o final do dia. Lembrando que Deuteronômio, Rômulo e Remo não tinham mamado a loba, Rômulo não tinha matado Remo e Roma não tinha sido fundada. Então, esse tipo de crucifixão não é romana, é dos judeus. E por que quebra as pernas? Para que os crucificados morram asfixiados e a cruz possa ser tirada da terra para não amaldiçoar o solo. Porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, porque o contato com o madeiro torna aquele que foi pendurado nele maldito. O madeiro é maldito. Forte. A cruz não é um símbolo de bênção, né, Malaquias? Não é. Porque o cristianismo adotou a cruz como símbolo do cristianismo, mas biblicamente o cristianismo não tem nenhum símbolo. Exato. Que identifique. Biblicamente falando, não.
Óbvio, se você vai para o Oriente Médio, nos países que a maioria é muçulmano, se você vê uma cruz, você sabe que ele tem um cristão. Ok? Mas a cruz é um símbolo de maldição, não é um símbolo de bênção. Então, se alguém mata o seu filho com uma faca, você ia pegar esse punhal e pendurar na sala da sua casa? Jamais. A cruz foi o objeto em que Jesus foi morto. Então, para Deus não é uma coisa agradável. A mensagem da cruz é boa, não a cruz em si. Seria como culturalmente falando, seria como nós aqui do Ocidente pendurarmos cadeira elétrica. A arma que assassinou o nosso filho no nosso pescoço. Exatamente. Não faz sentido. Zacarias 12:10. Sobre a casa de Davi. Os evangélicos, porque o que acontece, né? Os evangélicos tiraram Jesus da cruz e aí eles determinaram que Jesus, se a cruz está sem Jesus, ela é boa, né? Quer dizer, mas Jesus se tornou maldito porque foi pendurado no madeiro, então ele se tornou maldito de Deus. Jesus não é maldito, nunca foi, mas se tornou quando foi para o madeiro porque nossos pecados foram sobre ele, né? Mas foi um toque no madeiro que fez isso. Vai lá. Forte. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Nossa. Então, esses dois aspectos de Cristo que nós falamos na última live, né? Sim. Que muitos tertúlios bateram a cabeça, estão batendo cabeça até hoje. Toda hora eles vão lá no meu Instagram dizer: ah, mas lá no batismo em João, veio uma voz do céu e dizer: esse é meu filho amado. Em nenhum momento eu disse que Jesus não era filho de Deus. Eu falei isso? Não. Não, eu só disse que ele era, antes da ressurreição, o Filho unigênito de Deus, segundo a sua divindade. E o que eu disse é que na sua ressurreição, ele nasce, ele é feito filho de Deus na sua própria carne, em um aspecto diferente do aspecto que ele vivia até então, que era o aspecto do filho do homem, ok? Ele nasce como primogênito dentre muitos irmãos. E isso só acontece na ressurreição. E aí muitos tertúlios, que pegam só um pedacinho da nossa live, ou uma mensaginha, ou gente intelectualmente desonesta, ok? Que quer caçar confusão, e no afã e na ânsia de dizer que a gente está errado, eles não prestam atenção no que a gente disse. É tanta vontade de dizer que a gente está errado, é tanta inveja, é tanta dor de cotovelo, é tanta raiva. Eles têm raiva da gente saber disso. Mas sabe o que acontece? A gente só estudou, ué. É só fazer isso também, estude. Não fique com raiva de quem sabe. O brasileiro tem raiva de quem é rico porque ele não conseguiu ganhar dinheiro. Ele tem raiva de quem tem sucesso porque ele não conseguiu ter sucesso. Ele tem raiva de quem sabe porque ele não conseguiu estudar. Então, é assim que funciona no Brasil agora. Vamos mudar essa cultura, essa coisa pobre. Isso é coisa... É uma cultura pobre, é uma cultura medíocre. Nós temos que mudar isso aí. Saiba dar o devido valor a quem pagou um preço para aprender, para estudar, quem gastou noites e noites para poder descobrir algo. Está te contando aí de boa, de graça, tranquilo. E o cara, em vez de ele ouvir e querer aprender, ele quer falar quem está errado. Então, no afã de falar quem está errado, ele não percebe o que está falando. E, entendeu? E ele acaba falando. Então, já colocaram que eu estava errado, que eu falei que Jesus não era o filho de Deus, já falaram um monte de coisa. Falei nada disso. Agora, isso se chama desonestidade intelectual. O Malaquias, você cursou um curso universitário, você cursou a universidade, você fez um curso superior. Você, antes de formar, você apresentou uma monografia? Não entendi. Antes de você formar, você apresentou uma monografia? Tem que apresentar. E quando você fez a sua monografia, você fez ela e já chegou lá e apresentou, cara? Não, teve que preparar. Um extenso trabalho de tradução de artigos científicos. E você teve um orientador? Com certeza. E você foi nele e voltou várias vezes para poder deixar a sua monografia em ordem? Com certeza.
Ele julgou a sua monografia no primeiro momento que você levou lá ou ele procurou te entender? Não, ele primeiro leu, viu alguns termos eu traduzi, mas naquele artigo, naquela tradução não era boa, então ele foi me orientando, mas explicou, né, o porquê. Esse é o trabalho. Então, você vê que a vida acadêmica, o processo da vida acadêmica, como que ele é construído? Primeiro você ouve, primeiro você lê, primeiro você compreende, depois você contesta. E o fato de você contestar não quer dizer que o outro esteja errado. Talvez a pessoa se expressou mal, talvez você entendeu mal. Então, por isso que você tem que dar o direito de defesa, de réplica, de tréplica. Você tem um orientador para quem você vai, coloca dentro das regras da ABNT, entende? E vai colocando até que você possa apresentar a sua monografia. Que é só, a monografia é só uma pesquisa, né? Fazer uma monografia é aprender a pesquisar. Ou seja, quem não fez isso nem pesquisar sabe. Então, é assim de simples, né? A mesma coisa no mestrado, você vai ter um orientador, no doutorado você vai ter um orientador. Você sabe que você não forma um doutor sem que outro doutor possa orientá-lo. Ok? Então, o doutorado depende que haja doutores suficientes para que os doutorandos possam ser orientados. Então, é a falta da vida acadêmica que faz isso com essas pessoas, entendeu? O cara abandona a escola, abandona tudo. Aí, quando vai falar de Bíblia, ele acha que ele é o supra-sumo. Ele não sabe escrever em português direito, mas quer discutir Bíblia. Agora, quer dizer, esses tertúlios, eles pegaram a síndrome de São Tertuliano, entendeu? E aí entra por esse caminho, por esse viés, da preguiça. Você vê que falta neles o bom tato de quem estudou. Se você conhece quem passou pelo banco de uma universidade, você conhece quem passou pelos bancos de uma escola. Seja simples. Então, eu acho que no Brasil, a Bíblia não é o problema. É o plano de governo, okay, que estabeleceu um plano na educação de destruir a educação do país. As pessoas leem, mas não entendem o que lê, só isso. Grande maioria, infelizmente. Né? Grande maioria. Mas vamos embora, vamos para cima. Salmo 34, verso 20. Naquele dia nós lemos o texto de Romanos 1,4, né, Malaquias? Deixou tão claro, né? E foi designado Filho de Deus pela ressurreição. Não tem outro caminho, não tem o que discutir. O texto mata tudo. Aí eles fazem uma salada mista dos textos, misturam tudo, porque onde tem filho, eles acham que está falando do mesmo filho. Eles não sabem fazer uma separação de filho unigênito, filho primogênito, okay? De filho de Deus, de filho do homem. Então, onde tem filho, eles acham que é filho, tudo é filho. Então, mistura. Quer dizer, essas coisas não fazem diferença realmente para quem não estudou minuciosamente, detalhadamente, cada aspecto de Cristo. É claro que não faz sentido para quem não estudou, nada faz sentido. Para quem não estuda essas coisas, não faz sentido. Para quem não estudou matemática, se você disser que 4 mais 4 é 9, para ele vai dar no mesmo. Porque que sentido que faz? Ele não estudou, ele não sabe. Entendeu? É assim. Pode ler. Exatamente. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. Veja, o intento de quebrar os ossos dele houve. Aconteceu. Mas quando eles chegaram para quebrar suas pernas, ele já tinha morrido. Então, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Apesar que eu já vi gente pregando que quebraram as pernas de Jesus. Meu Deus. Eu já vi. Também retrata a Bíblia, o Velho Testamento, figuradamente, que ele entraria na morte, no túmulo e ressuscitaria no terceiro dia para se tornar sinal para aquela geração, para o arrependimento dos pecados, ok? João capítulo 1, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Capítulo 3, verso 2 até o verso 10 de João.
João 3, 3, do do 2 2 ao ao 10. 10. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? É isso que dá vontade de falar para os tertúlios. Bom, mas aí Nicodemos claramente viu, ninguém pode fazer estes sinais, né? Ele se tornou sinal para uma geração. Vai lá. Mateus 12, 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então está falando figuradamente, Malaquias, da sua morte, da sua ressurreição e dos sinais que ele se tornaria para uma geração, para o arrependimento dessa geração, ok? Então, quando Cristo veio, ele cumpriu todas estas promessas e profecias. Amém. Ele veio e cumpriu tanto as promessas como as profecias acerca dele. Ele é o cumprimento. Então, o Velho Testamento é simplesmente essa pessoa maravilhosa de Cristo sendo prometida e profetizada. Ok? Aquele Certo. que foi prometido e profetizado por Deus no Velho Testamento encarna no Novo. Se torna carne, se materializa no Novo. Ok? Então, e se materializa como? Como um homem, Deus, Salvador. Então, como homem, Deus, Salvador, nós vamos ver aqui 3 pontos. Um ponto A, ponto B, ponto C. O primeiro ponto é esse Deus, homem, Salvador, encarna. E não havia possibilidade de redenção sem a sua encarnação. Certo. Ele vai encarnar. João 1:1. Leia lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é um verbo, Malaquias? Uma palavra que dá ação e gera movimento. Toda palavra que gera uma ação e dá movimento. Então, no princípio era o verbo. O que está dizendo? No princípio era ele, quem gerava todas as ações e dava movimento a todas as coisas. Tudo foi feito por ele, sem ele, sem nada que foi feito se fez, porque se era ele que gerava todas as ações e que dava movimento a todas as coisas, é óbvio que nada poderia ser feito sem esse verbo. O verbo também é toda a palavra. Então, em João 1:1 diz que ele era a palavra de Deus. Certo. Você sabe que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? Certo. Hebreus 11:3 diz que Deus criou pela sua palavra os mundos. Okay? Pela palavra de Deus foi o universo formado. Agora, em que língua Deus falou, Malaquias, quando ele foi criar? Que língua, mestre? Porque se ele falou, tem que ter uma língua, tem que ter um idioma. Que idioma? Qual foi o idioma da criação? Qual? Isso está revelado no primeiro verso do Gênesis capítulo 1.
revelado para nós. Forte. Recita aí Gênesis capítulo 1, verso 1 em português. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto. Agora recita em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Essa palavrinha et, no português, ela não foi traduzida. Não foi. E o que significa essa palavrinha? Et, na verdade, é uma palavra constituída de duas letras apenas. A primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, e a última letra do alfabeto hebraico, Tav. Aleph e Tav. Aleph, Tav. Junto essas duas letras dá et. Et. Então, é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Exatamente. Então, ou seja, antes de Deus criar as coisas pela sua palavra, ele criou um idioma, o hebraico. E depois ele falou, por esse idioma, faça-se assim, faça-se assim, faça-se assim. Isso é ocultado nas nossas traduções interlineares. Se você pegar uma tradução interlinear, de Gênesis capítulo 1, verso 1, você vai ver que essa palavrinha vai ficar sem tradução embaixo. Eita. Ok? Mas Deus se criou pela palavra, tem que ter criado um idioma antes. Ele não pode falar se não existe um idioma. É. Então, essa palavra de Deus, que estava em Deus e que era Deus, ela vai encarnar. João capítulo 1, verso 14. Essa palavra vai se tornar carne. Estou até marcando os textos. Ó. E o verbo se fez carne. Em E outra habitou tradução, entre nós. em outra tradução diz que o verbo tabernaculou. Ou seja, ele se fez carne. Ou seja, ele encarnou. Ou seja, ele encarna. Ok? Então, esse é o primeiro ponto do Deus Homem Salvador. Ponto A. Encarna. Esse Deus Homem Salvador encarna para nos remir, para nos redimir, para fazer por nós expiação. A palavra se tornou carne. E essa palavra que se tornou carne é Cristo. Cristo é a palavra de Deus feita carne. Ou é a palavra de Deus feito carne, né? Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não é 100% Deus, 100% homem. Isso não faz sentido. Se eu encher essa caneca com 100% de chá, vai ficar espaço para mais o quê? Nada. Então, pronto. Então, 100% mais 100% é 200%. Então, não é 100% homem, 100%. Isso é errado dizer isso. Isso é uma sandice dizer isso. Então, ele é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Genuinamente homem. Só tem uma diferença dos demais homens. Ele não pecou. Ok? Certo. Ele veio e cumpriu todas as promessas e as profecias que o Antigo Testamento fez sobre ele como homem-deus. Ele nasceu de uma virgem, em Belém, viveu 33 anos e meio, como um ser humano genuíno, contudo, sem pecado, ok? Depois foi crucificado no ano, no mês, no lugar que tudo tinha sido profetizado centenas de anos antes disso. Então, o ponto B desse homem-deus, o ponto A é que ele encarna, o ponto B é que esse homem que encarna vai ser crucificado. Então, B Então, aí no A ele encarna. No B... No A ele encarna, no B ele é crucificado. A morte de Cristo realizou muitas coisas maravilhosas por nós, tá, Malaquias? Certo. Alguém vai pensar que foi só livrar-nos do inferno. Não foi só isso. A morte de Cristo realizou muitas coisas maravilhosas por nós. Não fomos apenas redimidos. Nós somos redimidos, nós somos perdoados, nós somos lavados, nós somos justificados, nós somos reconciliados com Deus. Muita coisa aconteceu nessa morte, ok? Redimido significa que um preço foi pago para nos comprar, reconduzindo-nos a Deus. Está conseguindo entender? Uhum. Justificado significa que Deus considera que somos tão justos como Ele é, como Cristo é. Nós somos tão justos como Ele, por isso que nós estamos no seu corpo.
Não tem como a cabeça ser justa e o corpo não. Como é que pode entender isso? Não tem. Ele todo é justo. Se você é corpo dele, você é tão justo quanto ele. Ok? Você é tão justo como Cristo. Hoje, Uau. em Cristo, como nova criatura, você é tão justo como Cristo. Por isso que você está no corpo dele. Você é o corpo dele. Ok? E reconciliado significa que nós éramos inimigos de Deus e que agora fizemos as pazes com ele. Fizemos as pazes com ele, né? Além de tudo isso, a morte de Cristo também feriu a cabeça de Satanás, como Deus tinha prometido em Gênesis 3,15. Leia aí Hebreus 2,14. Dois 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. É poderoso demais. Leia de novo, Maraquita, para ver se o pessoal entende. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, no ponto A ele encarna, no ponto B ele é crucificado, e no ponto C, que nós vamos ver agora, ele ressuscita. Então, aqui está a base de toda a nossa completa salvação. Encarnação, crucificação e ressurreição. Os três pontos mais importantes da redenção do homem. A encarnação, nós não poderíamos ser remidos ou redimidos se ele não encarnasse. Nós não poderíamos ser redimidos se ele não morresse. E nós não poderíamos ser redimidos se ele não ressuscitasse. Por isso que Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, vai dizer que quem é salvo? Aquele que a Jesus confessou como Senhor e acreditou ou creu que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por que ele não ressuscitou a si mesmo? Por que Deus precisou ressuscitá-lo? Porque o homem não pode ressuscitar a si mesmo, ele precisa ser ressuscitado por Deus. E ali na sua ressurreição, ele vai, na sua morte, morrer como homem. E na ressurreição, ele vai ser ressuscitado por Deus como um homem é ressuscitado por Deus. Mas quando ele é ressuscitado, ele é designado na carne, filho de Deus, primogênito dentre muitos irmãos. Por isso que Romanos, capítulo 1, verso 4, vai dizer, designado por Deus, filho de Deus com poder, pela sua ressurreição. Que não foi feita e executada por ele mesmo, sim, o próprio Deus o ressuscitou. Ressuscitou. Então, aquela fraqueza do filho do homem, que foi crucificado, ressuscita em poder para a glorificação. Forte. Ok? Mas por meio da ressurreição é que ele foi designado filho de Deus na sua carne. Ele só era filho de Deus na sua divindade. Mas essa divindade encarna. E esse que da carne nasce, ok? Não era filho na carne. Ele se tornou filho na carne e na ressurreição. Então, os aspectos o unigênito é o filho segundo a sua divindade. O primogênito é o filho segundo a sua carne. Assim como hoje eu e você somos filhos de Deus, tanto no espírito como na alma como no corpo, a nossa carne é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus na carne. Ok? Mas ele foi o primeiro, nós viemos depois. Ele é o primogênito. Você não é filho de Deus apenas no espírito, você é filho de Deus também na carne. Daí a promessa de glorificação do seu corpo. Mas um passo mais à frente, vamos lá. Então, ao terceiro dia,
depois de sua crucificação, ele ressuscitou para se tornar o Espírito que dá vida, a fim de dar vida ao homem, cumprindo assim a promessa de Gênesis 22, verso 18. 2:18? Claro que nós lemos que ele falou: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ele prometeu dar vida, né? Então, olha bem. De Abraão vem Davi. De Davi vem tanto José como Maria, né? José vem da casa de Davi por Salomão. Maria vem da casa de Davi por Natã. Então, ambos vêm da casa de Davi, tanto Maria como José. Então aí está cumprida a promessa. Leia Gálatas 3,14 também. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós Olha bem, recebamos a bênção de Abraão chegou aos gentios por meio de quem? Jesus Cristo. Então, veja como que a priori parecia que eu estava dizendo em Gênesis 22, 18 algo sem sentido. Mas olha como o Novo Testamento esclarece e revela que a bênção de Abraão só me alcançou por meio de Cristo. Ela chega em mim por Cristo. Leia de novo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Que é a vida eterna. O Espírito em nós. Então ele é o Espírito que dá vida. Ele dá vida como bênção eterna. Ok? O problema negativo do homem foi resolvido e o seu direito de primogenitura foi restaurado pela morte desse homem, Jesus Cristo. É. Falando aí, já retorno. Fica à vontade. Vocês estão pegando aí, pessoal? Se estiver pegando, bate o dedo no coraçãozinho aí. Deixa eu ver se você está pegando mesmo. Deixa eu ver se você está entendendo. Mete o dedo nesse coraçãozinho aí. Ó, tem bastante gente entendendo, tá vendo? Ó, o coraçãozinho está subindo ali. Então tem isso. Muita gente está compreendendo. Isso aí. Bate o dedo aí se você está compreendendo. Todos os problemas do homem com os pecados perante Deus foram resolvidos. E a cabeça de Satanás, a serpente, que sequestrou o homem, foi esmagada. Agora o homem pode crer em Jesus para ser salvo do seu pecado e da morte e receber vida. Vida de Deus, a fim de cumprir o propósito eterno de Deus. Olha que coisa linda. Fomos restituídos a Deus. Agora podemos usufruir do nosso direito de primogenitura, do nosso direito de nascimento. Podemos usufruir disso, ok? E conter a vida de Deus dentro de nós. Nós temos que louvar e amar o nosso Deus Salvador por tudo isso que Ele fez por nós, pessoal. Temos que adorá-lo, temos que louvá-lo, temos que amá-lo por tudo isso que Ele fez por nós. Coisas grandes fez o Senhor por nós, não é, Malaquias? Sim. Não é algo muito tremendo? Demais. Eu quero continuar aqui, ô Malaquias, a falar de 5 aspectos objetivos da salvação plena de Deus. Certo. Ok? 5 aspectos objetivos da salvação plena de Deus que resolveram o nosso problema perante Deus. Forte. 5 aspectos, tá? O primeiro item é a redenção que Cristo cumpriu por nós pela sua morte na cruz. Esse é o primeiro item. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 7.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Quem está em Efésios 1:7, pode pintar aí essa palavrinha redenção. O que é redenção, Malaquias? O que, mestre? Podemos traduzir essa palavra ou explicar essa palavra da seguinte maneira. Redenção é readquirir. Redenção é readquirir por um preço. Então, o que é a redenção? Readquirir por um preço. Redenção, Malaquias, é o substantivo da palavra redimir. Redenção é o substantivo da palavra redimir. A palavra redimir significa reaver, comprando algo que originalmente era seu. E nesse caso, seria o direito de primogenitura? Não, o homem. Ele comprando o homem para si. Velho, Deus comprando o homem de volta. Ou seja, por que redenção? Porque ele está readquirindo por um preço aquilo que originalmente já era dele. Mas se perdeu, então ele está readquirindo. Ok? Mano. Isso é pesado. Reaver comprando algo que originalmente era seu, mas que foi perdido. Nós originalmente éramos de Deus, nós pertencíamos a Ele, Malaquias. Ok? Éramos a sua possessão. Contudo, fomos perdidos. E apesar disso, Deus não desistiu de nós, Malaquias. Glória a Deus. Deus não desistiu de nós. E Ele pagou o preço para nos reaver, readquirindo-nos por um preço, por um custo. E custo esse que foi elevadíssimo. Custo elevadíssimo, porque a salvação ela é de graça para mim, ela é de graça para você, mas não foi de graça para Deus, não. Entendeu? Porque ele teve que readquirir por um preço aquilo que originalmente era dele e se perdeu. E ele readquiriu por um preço elevadíssimo. Isso é a redenção. Redenção é readquirir por um preço aquilo que originalmente era meu. E ele readquiriu por preço, e por preço elevadíssimo, aquilo que originalmente era dele. O homem, ele desejou voltar a nos ganhar, ok? Mesmo depois de termos nos perdido. Todavia, não foi fácil para Deus fazer isso. Pensa, a divindade teve que se fazer homem. Por nós estarmos perdidos, Malaquias, e envolvidos com o pecado, ok? Não foi fácil, porque muitas coisas, né, em nós, feria tanto a justiça quanto a santidade de Deus. Quando ele nos salvou, nós estávamos chafurdados em delitos e ofensas, não é isso que diz a Bíblia? Isso, Efésios 2. Chafurdados em delitos e ofensas, ok? Então, e por estarmos perdidos, tínhamos muitos problemas em relação tanto à justiça como à santidade, como com a glória de Deus, né? Nós tínhamos problema com a justiça, com a santidade e com a glória de Deus. Justiça, santidade e glória. Estávamos sob uma exigência tripla, ok? A exigência da justiça, a exigência da santidade e a exigência da glória.
Quer anotar isso aí, Malaquias? Justiça, santidade e glória. Então, nós estávamos debaixo de uma exigência tripla de justiça, santidade e glória. Muitas exigências foram feitas, colocadas sobre nós, ok? Éramos impossível cumpri-las. Não dava para cumprir a justiça de Deus. Um homem não poderia cumprir a justiça de Deus. Um homem normal, não. Certo. Ok? Nem os critérios da sua santidade, muito menos da sua glória. O preço era grande demais para se pagar. Por isso que Deus pagou o preço por nós. Elevadíssimo. Nos readquirindo por um preço elevadíssimo. Cristo morreu na cruz para realizar a redenção eterna por nós. Alguém tem que entender que a redenção que Cristo realizou foi uma redenção eterna. Cara, isso aí... Meu Deus. Muito claro. Ele sempre falou de vida eterna, ele não falou de vida temporária. Ok? Vamos ler Gálatas 3:13? Cara, como é que os tertúlios conseguem fazer confusão nisso aí, mano? Tertúlios! Sentem e passem mal. 3:13? Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vale a pena marcar esse texto como marca-texto, hein? Vale a pena pintar ele, hein? Opa! Vale a pena. Marca aí que só marca-texto. Malaquias, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. O meu chazinho tá aqui, Malaquias, ó. Tô tomando aqui também. Primeira Pedro 2, verso 24. 1 de Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Poderoso. Pudéssemos viver para a justiça. Exigência. Tá travadinho aqui, mas tá poderoso. Poderoso, você é poderoso demais. Deixa eu colocar aqui o carregador. Poderoso não é? Poderosíssimo. Agora dá uma olhadinha aí no capítulo 3, verso 18 de 1 Pedro. 3:18. Vale a pena anotar aí o capítulo 2, verso 24 também de 1 Pedro, viu? Marca aí com marca-texto. 3:18 agora. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Eu achei que ele tinha morrido pelos justos. Mas não foi, né, Malaquias? Ele morreu pelos injustos. Esse texto tem que pintar ele todo. Ele morreu pelos injustos, né? Tá certo isso? O texto diz isso? Porra, o justo demais. Morreu pelos injustos? O justo pelos injustos. Isso aí. Continue. Para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Mortificados na carne, vivificados no Espírito. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 1 Pedro 3:18 também vale a pena marcar como marca-texto. Quem tá aí? Você que tá aí assistindo. 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele... O que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, gente. Presta atenção nesse detalhe. Para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Isso Olha aí. aí a primeira exigência. Hebreus 10, 12. Cara, tá muito claro. Hebreus 10, 12. Ele é a nossa redenção eterna, Malaquias. Ele foi feito sacrifício uma só vez. Se você perdesse o que foi feito, teria que se fazer de novo. Nunca se fez de novo, porque nunca ninguém que adquiriu perdeu. É. Vai lá. 10, 12 de Hebreus. Uhum. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, De está novo. sentado à destra de Deus. Sacrifício único. Hebreus 9, 28, Malaquias. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Já é o terceiro texto que nos mostra que ele só uma vez ofereceu. Não vai oferecer mais. Porque não se perde. O que ele conquistou foi eterno. Foi uma conquista eterna. Olha bem, dizer que a salvação pode ser perdida é uma bobagem sem tamanho. Se a pessoa verdadeiramente foi salva, não confunda isso com falsos irmãos. Tem gente no meio da igreja que parece com um salvo, mas nunca foi. Quem verdadeiramente foi salvo, nunca vai perder essa salvação. É impossível, isso é uma bobagem sem tamanho. De que, assim, ó, de quem não esquadrinhou as escrituras mesmo, se você esquadrinhar e ler, é impossível você falar uma coisa dessa. Forte. Ou é quem estudou pouco, ou é quem estudou e não compreendeu. De duas, uma. Ou não estudou o suficiente, ou estudando não compreendeu. O sangue de Jesus obteve uma redenção eterna por nós. Meu Deus. Amém. Vou dizer de novo. O sangue de Jesus obteve uma redenção eterna por nós. Hebreus 9, 12. Lê aí. Aproveita que você está aí. Ó. Nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Está aqui. Então, ele nos readquiriu para sermos propriedade sua eterna. Não tem mais como perder isso. Ele efetuou, o sangue de Jesus efetuou por nós uma eterna redenção. Eterna. Não, Deus não tem redenção temporária, irmão. E deixa eu te dizer uma coisa, Matias. Se Deus te salvasse hoje, e amanhã você fizesse alguma coisa que entristecesse ele de tal maneira a ponto de ele tirar essa salvação de você, ok? Uhum. Nós teríamos que consentir com o fato, com a ideia, de que a presciência de Deus não funcionou. Por quê? Ele te salvou, mas depois você surpreendeu ele com um pecado que decepcionou tanto ele que ele teve que te tomar o que ele tinha te dado. Só que a Bíblia diz que ele não nos chamou antes de nos conhecer e predestinar. Aos que conheceu, predestinou, que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Como que ele me conheceu e eu peguei ele de surpresa? Fere a presciência de Deus. De forma vital. Lê o verso 14 aí. 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Então, ele não ofereceu o sacrifício, senão pelo Espírito Eterno. O sacrifício de Cristo oferecido no tempo foi pelo Espírito Eterno, introduzido na eternidade.
O efeito dessa redenção é um efeito eterno, Malaquias. Forte. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Lê lá. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vê aí? Cara, o texto é muito forte, mano. Então, ô Malaquias, né? Isso é a redenção. Certo. E por que da redenção? Porque nós fomos perdidos por causa do pecado, ok? Nós não somos justos segundo a justiça de Deus. Não somos santos como Deus é santo. O nosso destino era a santidade, mas caímos e recebemos uma natureza pecaminosa, concorda? Certo. Como resultado, não expressamos Deus, mas expressamos, enquanto humanidade caída, quanto homem caído, expressamos a Satanás. Por isso estamos carentes da glória de Deus. É uma condição terrível que o homem se encontrava. Que o homem se encontra, quem não encontrou Jesus se encontra nessa mesma condição horrível. Uhum. Ok? Devido ao quê? Devido ao pecado, à transgressão, à iniquidade, nós nos tornamos perdidos. Estávamos sob a exigência da lei. Segundo a lei, fomos amaldiçoados com a morte. Ok? Claro, então, porque o salário do pecado é a morte. Então, por isso fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Né? Contudo, louvado seja o Senhor. Ok? Amém. Jesus Cristo veio para nos remir e ele nos redimiu. Ok? Pela sua morte justa. Ele redimiu para Deus e para o propósito de Deus. Para cumprir isso, o seu precioso sangue foi o preço. Visto que nós não poderíamos pagar tal preço tão elevado. Poderíamos, Kleber? Jamais. Elevadíssimo. Então ele pagou por nós. Estávamos destinados a morrer em pecado, mas agora podemos regressar a Deus, ser perdoados por Deus, receber a vida de Deus, ser enchidos com Ele e expressá-lo. É maravilhoso, não é? Cara, isso aqui é muito forte. É? Agora nós podemos regressar a Deus, ser perdoados por Deus, ser cheios de Deus, ser cheios da vida de Deus e expressar o próprio Deus. Não é uma coisa incrível? Demais. Agora, Kleber, quanto ao perdão e à purificação dos pecados. Depois de pecar contra Deus, o homem precisava que Deus lhe perdoasse os seus pecados e purificasse-o dos seus pecados. Uma vez que ofendemos a Deus, precisamos do seu perdão. Você concorda? Claro. Se eu te ofendo, eu preciso do seu perdão. Se eu ofendo o Kleber, preciso que o Kleber me perdoe. Se eu ofendo a Deus, eu preciso do perdão de Deus. Sim ou não? Certo, sim. Judas, quando traiu Jesus, ele ofendeu a Jesus, mas foi pedir perdão para o sacerdote. Você lembra? Lembro. Deu errado. Em vez dele buscar perdão em Cristo, ele foi buscar perdão no sacerdote. Sabia? Ele disse que ele, arrependido, jogou as moedas. O que os sacerdotes disseram? Essas moedas aí caíram sangue inocente. Não dá para colocar no gasofilácio. Aí usaram as moedas para comprar um campo que chama Aceldama, né? O campo de sangue. Campo de sangue. Podemos falar disso em outro momento. Mas nós não poderíamos ser perdoados por Deus, Kleber, se a justiça de Deus não fosse cumprida.
Ele não poderia nos perdoar sem o cumprimento da justiça. Ele é justo, ele não poderia se tornar injusto por minha causa ou por sua causa. Então, primeiro a justiça teve que ser cumprida. Por isso, temos que morrer para satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus só é satisfeita na morte do ofensor. Pega aí. Mas se todos nós, os homens, morrêssemos, Deus não teria ninguém para receber e cumprir o seu propósito. É muito simples. Parece um negócio complicado, mas é muito simples, né? Então, a solução perfeita para o problema era Cristo vir e morrer no nosso lugar. Isso que agradou a Deus. Então, por causa da sua morte, a justa exigência de Deus foi cumprida. E agora nós podemos ser perdoados por Deus. Porque em Cristo, a exigência da justiça de Deus foi cumprida. Se cumpriu a justiça. Forte. E isso nos leva a esquecer dos nossos pecados. O fato de Deus perdoar os seus pecados, Kleber, também te leva a esquecê-los. Quer ler um texto? Manda fogo. Jeremias capítulo 31, verso 34. E 34. Uhum. E não ensinará mais a cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando a gente perdoa alguém, a gente até perdoa, mas dificilmente a gente esquece do que aquela pessoa fez, não é? Não é? Verdade. Deus é diferente. Quando Deus nos perdoa, Cleber, os pecados, ele nunca mais se lembra deles. É forte demais, tá doido. Ok? Então, podemos ser perdoados por Deus por causa da morte de Cristo, ok? Por crermos nele. E quando Deus nos perdoa os pecados, ele esquece. Para ele é como se nós nunca tivéssemos pecados. É. Se você apenas acreditar nisso, você já é perdoado. O perdão. A redenção do filho por meio do sangue é o perdão das ofensas. Certo. Ok? Vou falar de novo. A redenção do filho por meio do sangue é o perdão das ofensas. Mateus capítulo 26, verso 28. Leia aí. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a redenção é o que Cristo cumpriu na cruz, né? É o que Cristo cumpriu pelas nossas ofensas, ok? Uhum. Perdão
é o que ele cumpriu aplicando as nossas ofensas. Você está conseguindo pegar aí? Cara... A redenção foi cumprida na cruz. O perdão é aplicado quando cremos em Cristo. A redenção foi cumprida na cruz. O perdão é aplicado quando nós cremos em Cristo. Uau. Então, a redenção e o perdão, na verdade, Malaquias, são dois enfoques do mesmo item. Dois aspectos, dois enfoques do mesmo Remissão item. e perdão. Vimos que o perdão das ofensas é a redenção realizada mediante o sangue de Cristo. Redenção e perdão. A redenção é o perdão. Ok? Contudo, dois termos são usados. Por quê? Esse único item tem dois aspectos. Você sabe que as pessoas quase não entendem aspectos, né? Quando você fala de primícia, você fala das primícias em vários aspectos. Primícia é uma festa, concorda? Uhum. Que é chamada a festa dos primeiros frutos da terra. A primícia também é chamada festa das semanas. Porque você colhe a cevada, conta 7 semanas, 49 dias, o dia 50 é Pentecoste e começa a colheita do trigo. Mas a primícia também é um ritual, uma cerimônia de levar a farinha, amassar a massa cruenta, lançar uma parte dela no altar sobre o fogo, outra parte no chão, depois aplica fermento e mel, né, naquela parte que se joga no chão. Isso é primícia, é o ritual, é a cerimônia das primícias. Primícia também é uma oferta, né? Quando começa a contagem do Homer. Antes de colher para mim, eu colho e levo até a casa do Senhor e entrego ao sacerdote a oferta. Então, tem pelo menos 3 aspectos das primícias: festa, cerimônia, ok? E a oferta. Tudo é certo, tudo é correto. Aí, quando você está falando da oferta, o cara parece que você está falando contra os outros 2 aspectos. Ou quem não conhece os 3 aspectos acha que você está falando de uma primícia que não é primícia. Assim como Cristo tem muitos aspectos de Cristo. Nós temos muitos aspectos de Cristo. O Cristo tem ele, por exemplo, como filho unigênito e como filho primogênito. São aspectos completamente distintos. Como filho do homem e filho de Deus, aspectos completamente distintos. Como filho do homem, ele tem um Deus. Deus não pode ter um Deus. Deus não pode ser Deus de Deus. Nós temos um Deus. Deus não tem um Deus. Mas Paulo diz: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando que Deus é Deus de Jesus Cristo? No seu aspecto como filho do homem. Quando Deus é Pai de Jesus Cristo? No seu aspecto como filho de Deus. Nós temos ele no aspecto como leão, no aspecto de cordeiro. No aspecto de leão, ele tem a função de vencer Satanás. No aspecto de cordeiro, ele tem a função de remir o homem. São funções diferentes, aspectos distintos. Poucas pessoas entendem essas questões do aspecto. Então, a redenção, ela traz esses 2 itens aí, né? Tanto a redenção como o perdão. O aspecto realizado na cruz e o aspecto da aplicação se dão no momento em que cremos, ok? Embora a redenção tenha sido realizada na cruz de Cristo, quando ele derramou o seu sangue, ela só foi aplicada em nós no momento que cremos. Lá na cruz, Jesus não disse: está consumado? Está consumado. Então, já está consumado. A redenção já aconteceu, sim ou não? Sim. Mas ela foi aplicada em você antes de você crer? Não. Então, pronto. Então, ela só é aplicada... Então, ela acontece no momento e é aplicada em outro. É como quem vai fazer um bolo. O bolo está feito, mas ele é aplicado quando nós comemos. Exato. Então, a aplicação só ocorreu quando cremos em Cristo e fizemos a confissão ao Deus justo. Perdão é aplicado. Com a boca se confessa para a salvação. Aí aplica. Ok? Nesse exato momento,
o Espírito de Deus aplicou a nós a redenção que Cristo realizara na cruz. Portanto, a redenção é a realização e o perdão é a aplicação. Então, a redenção é a realização da salvação e o perdão é a aplicação da salvação. Cara, isso é muito... Você quer que eu fale de novo? Quer que eu fale de novo? Vai lá. A redenção é a realização da salvação. Realização. Ok? O perdão é a aplicação da salvação. Ok? E aí nós vamos para um outro aspecto da salvação, que é o aspecto da purificação. Qual é a diferença entre perdão e purificação? Qual? Para sabermos a diferença, né, qual é a diferença entre eles, temos que saber qual é a diferença entre pecado e injustiça. Pecado e injustiça. Os pecados se refere-se às ofensas e a injustiça é a marca, a mancha no nosso comportamento causada pelo pecado que cometemos, pela ofensa que cometemos ou causada quando cometemos uma ofensa, né? Sempre que pecamos, cometemos uma ofensa, concorda? Sim. Essa ofensa se torna uma mancha no nosso comportamento. Uma mancha. E essa mancha é a injustiça. Ok? Certo. Suponhamos que vamos comprar duas coisas, Malaquias. Mas só nos é cobrado uma. Se pagamos apenas uma dessas coisas, mas compramos duas, isso é um ato de pecar contra essa loja, não é isso? Certeza. A gente entra no mercado, compra 2 itens e paga um. O que nós fizemos? Pecamos ao levar o outro sem pagar. Ok? Certo. Então, quanto à pessoa que vendeu o produto, isso é uma ofensa. No entanto, quanto ao seu caráter, isso é uma marca de injustiça. Porque se você fosse justo, você pagaria pelos dois. Para a pessoa, foi uma ofensa. Para o meu caráter, uma mancha. Foi uma marca de injustiça. Foi construída uma mácula, uma marca, uma mancha. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Walmart, você vai lá, você pega o produto, passa no scanner, põe no seu carrinho. Passa no scanner, põe no seu carrinho. Depois você sozinho pega o seu cartão de crédito e paga. O que eu poderia fazer? Pegar um produto, colocar no meu carrinho, você passar no scanner, pagar e sair. Geralmente tem um fiscal ali que fica olhando, mas de cada 100 pessoas que passa ali, ele olha 10. Ele pega a nota, olha, dá uma olhadinha no produto e tchau. É fácil num país como os Estados Unidos você comprar 2 produtos e pagar um. Consegue compreender? Mas eu estaria pecando contra a loja, ofendendo a loja, ok? E isso geraria uma mancha no meu caráter, uma marca no meu caráter. E essa marca se chama injustiça. Isso é forte. E aí, quando você faz isso, as outras pessoas não vão dizer que você é pecaminoso, vai dizer que você é injusto, concorda? Você é injusto, você levou 2 produtos e pagou um, você é injusto. Então, isso é semelhante quando cometemos pecados perante Deus, entendeu? No que se refere a Deus, os pecados são ofensas. Mas no que se refere a nós, são marcas de injustiça. Show.
Então, temos de confessar os nossos pecados. Pois, por um lado, Deus perdoa-nos, ok? Os pecados, as nossas ofensas. As ofensas. Por outro lado, Deus tem que lavar a marca, a mancha da nossa injustiça. Porque não basta ele perdoar o pecado, ele tem que lavar a mancha, tirar a marca. Isso é a purificação. Uau! Por isso que João, 1 João, no capítulo 1, verso 9, lê lá 1 João 1, 9, vai falar tanto de perdão de pecados como de purificação da injustiça. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vê? Então, o perdão dos pecados é, na verdade, a purificação, o lavar da mancha da nossa injustiça. Isso foi forte. Pegou, Malaquias? Uau! Agora, isso tudo ainda não tem nada a ver com a justificação. Em termos de que a justificação segue outro padrão. Vamos ver algo da justificação? Certo. Romanos 3, 22, 23 e 24. Malaquias, eu acho que o pessoal não está gostando não, tá? Não tá rolando um coraçãozinho aí? Não, ninguém aperta o coraçãozinho, ninguém manda para os amigos, ninguém está gostando não, tá? Nós estamos falando sozinho aqui pro vento, hein, Malaquias? Meu Deus. 340 pessoas aí, Malaquias, ninguém aperta o botãozinho do coraçãozinho. Será que eles estão vendo do computador? Só não. Quem está no celular aperta o coraçãozinho. Tem gente vendo aí de celular. Aí, ó, o pessoal do celular aí, ó. Pode ler, Malaquias. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciatório mediante a fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça, por Deus, na sua tolerância, não ter levado em consideração os pecados anteriormente cometidos, ok? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser feito justo e justificador daquele que é da fé de Jesus. Então, a justificação é pela fé. Justificação pela fé. O que é a justificação? O que é a justificação? O quê? Posso falar? Manda. É a ação de Deus de aprovar alguém segundo a sua própria justiça. Não segundo a justiça própria do homem, segundo a própria justiça de Deus. Então, justificação é quando Deus te aprova, ok? Te medindo pela justiça dele. Essa é a justificação. Esse é o ato de justificação. É quando Deus te aprova segundo a justiça dele. Ok? A sua justiça não é a nossa justiça. Nem é o nosso padrão. Então, nós somos justificados segundo a justiça de Deus, segundo o padrão de Deus, não é segundo a nossa justiça e nem o nosso padrão. Por isso que muitas pessoas se perdem quanto à salvação, paralisados pela sua justiça própria. Porque eles querem analisar a salvação com base na sua justiça própria. Malaquias, presta atenção.
você não foi condenado pelos pecados que você cometeu, ainda que seus pecados sejam uma ofensa a Deus e eles precisem de perdão. Certo. Ok? Você não tinha nascido para cometer pecado ou para agradar a Deus e você já nasceu condenado. O que prova que não foram os seus pecados que te condenaram. Não é os pecados que condenam o homem, apesar de que os pecados precisam de perdão. O que condenou o homem foi o pecado, no singular. Não são os pecados, não são os atos pecaminosos que condenaram o homem. É isso, Brasil, que o pessoal, os tertúlios não entendem. O que você tinha feito de errado antes de nascer? Nada. Por que você nasceu condenado? Por causa da raiz do pecado. Ou seja, o pecado é diferente de pecados. O que é o pecado? O quê? É a força, o poder, a lei que opera nos meus membros. É o poder que está em mim. O que Paulo falou? Se eu faço o que não quero, não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim. Essa força, essa natureza que me leva, ok? A cometer concupiscência, me leva à concupiscência, a espontaneamente cometer atos pecaminosos. E pecados são os delitos, são os atos pecaminosos que eu cometo, motivado por essa força que me obriga. E essa lei opera nos meus membros. Se você pegar Romanos do capítulo 1, verso 1, até Romanos capítulo 5, verso 12, só vai falar em pecados. Por isso que do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 5, verso 12, não vai falar de vivificar. Porque só vivifica aquilo que foi morto. E o que foi morto pelo pecado. Então vai falar de perdão, porque fala de pecados. Pecados precisam de perdão. O pecado precisa de dar vida de novo, porque havia morte. Então, do capítulo 5, verso 12, até o final do 8, vai falar pecado e não pecados. E a maioria dos cristãos que estão na igreja há mais de 300 anos, os dinossauros da fé, não sabem diferenciar pecado de pecados. E eles acham que são condenados pelos pecados. E é por isso que eles pensam que quando eles pecam, depois de ter a Cristo, eles perdem a salvação. Porque eles não entendem que a condenação veio por causa do pecado e não de pecados. Pecados precisa apenas de perdão, arrependimento e perdão. Ok? Quando Certo. Deus perdoou os seus pecados, Kleber, ele não matou Jesus de novo. Ele só aplicou a redenção pelo perdão. A redenção que foi feita na cruz foi aplicada pelo perdão. Forte. Porque senão a cada ofensa teria que se matar outro cordeiro. Aí não teria cabimento. Aí já não seria uma salvação eterna, não seria uma redenção eterna. Como nós lemos sobre um sacrifício, um único Eterna sacrifício. redenção. Eterna redenção. É. Embora nós pensemos que somos justos, Malaquias, Hum. nossa justiça tem apenas meio centímetro de altura. Eu vou falar de novo. Embora pensemos que somos justos, a nossa justiça tem apenas meio centímetro de altura. Independentemente de quão justos formos, ou de quão justos pensarmos que somos, a altura da nossa justiça é apenas uma fração de centímetro. Qual é a altura da justiça de Deus? Ela não tem limite. Então você não pode fiar na sua justiça própria. Você precisa fiar na justiça de Deus. E a justiça de Deus é Cristo. Uau.
Você pode ser aprovado por Deus segundo a sua justiça própria, Malaquias? Não. É impossível. É impossível. Então, pare de pensar que Deus vai te aprovar por bom comportamento. Ok? O bom comportamento é uma questão de natureza, não é uma questão de seguir regras de leis. Ok? O povo do Antigo Testamento é que tinha que obedecer um livro de regras. Nós, no Novo Pacto, não temos que obedecer um livro de regras. Nós temos uma natureza que nos governa. Totalmente diferente. O povo eles querem viver a fé num livro. Mas nós vivemos a fé numa pessoa. A nossa fé, presta atenção, a nossa fé não é baseada nesse livro. A nossa fé é baseada na pessoa de Jesus Cristo. Esse livro nos apresenta a pessoa, em cuja a pessoa está a minha fé. Não é no livro que está a minha fé, é na pessoa de Cristo. É. A fé subjetiva é o ato de crer. Concorda, Malaquias? Certo. E a fé objetiva é aquilo em que eu creio. Então, Cristo é a minha fé objetiva, não é a Bíblia a minha fé objetiva. É Cristo. A Bíblia me apresenta esse Cristo. E a minha fé é na pessoa de Cristo, não é nos escritos da lei. É. Não é pela obediência aos princípios da lei ou aos escritos da lei, em que eu me garanto, ou que é garantida a minha salvação. Que, no caso, alguns querem se garantir, né? O que você acha, Malaquias, de tudo isso? Maravilhoso. Então, anote essa frase aí. Uma visão ampla. Anote essa frase aí, ó. A sua justiça nunca te justificará diante de Deus. Anote isso. A minha justiça nunca me justificará diante de Deus. Você pode se justificar segundo o seu padrão de justiça. Ok? Mas isso não te capacitará a ser justificado por Deus segundo o padrão de Deus. As pessoas querem se justificar segundo o seu próprio padrão, mas nós somos justificados segundo o padrão de Deus. Então, precisamos da justificação pela fé. Ok? Uhum. A justificação pela fé diante de Deus significa sermos aprovados por Deus segundo o seu padrão de justiça. Segundo o padrão de justiça de Deus. Como é que foi que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 11? Se você julgar você mesmo, você nunca será condenado. Mas quando por Deus somos julgados, por ele somos repreendidos. Ok? Ou por ele somos disciplinados. Como que Deus pode fazer isso? Ele pode fazê-lo porque a nossa justificação está baseada na redenção de Cristo. Então, Deus pode estabelecer o padrão de justificação. Que padrão, hein? Então, quando a redenção de Cristo nos é aplicada, somos justificados. Ok? Uhum. E se não houvesse tal redenção, seria impossível sermos justificados por Deus. A redenção é a base da nossa justificação. A redenção é a base da nossa justificação. Ou você confia na cruz de Cristo, no sentido de você confia no sacrifício de Cristo, ok? Ou será impossível você ser justo diante de Deus. Forte. Porque o padrão de Deus para justificar o homem é que o homem creia pela fé na redenção pelo sacrifício de Cristo. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é a fé, não é a conduta. Isso aqui parece loucura aos olhos de alguns. Mas quem leu Romanos sabe o que eu estou falando.
Quem não leu Romanos nunca vai entender o que eu estou falando. Mas olha bem, a redenção e a justificação é pela fé. Não é por comportamento. O padrão de Deus para a justificação é a fé na redenção. Feita por Cristo, na cruz. Ok? Certo. Você foi justificado? Como foi justificado? A Bíblia diz que fomos justificados pela fé em Cristo e não por obras. Pode ler Romanos 3, 28? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Devagar, para ver se os tertúlios entendem. Vai lá, de novo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, por que você quer se justificar na lei pela sua justiça própria? Se somos justificados na justiça de Deus, pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela Fé. Então, com base na redenção de Cristo, é que somos justificados. Está aí? Forte. A morte de Cristo cumpriu redenção por nós. Com base na sua morte redentora, Deus nos justificou. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou por eles. Romanos 8, 33 e 34. Você pode ler lá? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então, uma vez que Cristo já morreu, Malaquias, quem é da fé de Jesus é justificado. Amém. Deus é justo. Ele não poderia permitir que Cristo morresse para nada, né? Já que você pode salvar você mesmo pelo bom comportamento. Entende? Se houvesse alguma possibilidade de você não ir para o inferno por causa das boas coisas que você faz, Jesus não ia morrer. Não haveria necessidade. Deus ia te capacitar a fazê-lo. Mas não existe possibilidade. Uma vez que Cristo morreu por nós, então somos todos justificados. Pela fé. Deus não pode fazer uma exigência a Cristo e depois fazer outra exigência a nós. Consegue entender ou não? Qual que é o salário do pecado? Morte. Aí eu exijo que alguém morra no seu lugar. Essa pessoa aceita, vai lá e morre, ok? Certo. Aí depois eu mato você também, é certo? Seria um Deus injusto. Pronto. E é por isso que ninguém pode te condenar. Então, dentro dessa linha de raciocínio de Romanos, afirmar que alguém que uma vez foi justificado por meio da fé, ele agora é condenado ao inferno por causa dos seus pecados, é o mesmo que afirmar que Deus é injusto e que Deus também é mentiroso. É a mesma coisa de dizer que ele é injusto ou mentiroso. Uau, é pesado, hein? Muito pesado. Ele não poderia permitir que Cristo morresse por nada, Malaquias. Ok? Uma vez que Cristo morreu por nós, então nós fomos justificados. Deus não pode fazer uma exigência a Cristo e depois outra a nós.
seria injusto. Uma vez que Cristo pagou o preço, não há mais necessidade de nós pagarmos um preço novamente. E o que o crente fala? Eu tenho que pagar preço. Tem que pagar um preço. Você não tem que pagar preço. Jesus pagou o preço para você não ter que pagar preço. Se você está pagando o preço, você está querendo anular o sacrifício de Cristo. Então, a nossa justificação se dá pela fé e não pelo preço que pagamos. Vou falar de novo. A justificação se dá pela fé e não por pagar preço. Forte. E tem gente que quer se justificar pelo preço que paga, quer se justificar na sua justiça própria pela conduta que tem. Nós somos justificados pela fé no sacrifício de Cristo, na redenção que Cristo realizou por nós na cruz. Por causa da justiça de Deus, fomos condenados. Por causa do ato justo de Cristo, sua morte na cruz, por nossos pecados, fomos justificados segundo a justiça de Deus. Agora, podemos dizer a Deus, porque em Cristo sou tão justo como Ele é. Forte. Você se atreve a dizer isso, Malaquias? Você é muito profundo. Ser justo como Ele é. É um atrevimento, mas é isso que a Bíblia ensina. Você foi justificado segundo o padrão de Deus. Você é tão justo como Cristo é justo. Aliás, você é o corpo dele. Se você crer na palavra e se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, você certamente dirá isso, ok? Esta é a fé cristã básica, Malaquias. Básica. Fui justificado segundo o padrão de Deus. Ok? Certo. Ô, Malaquias, vamos ver um último ponto aqui? Manda. Tem 2 pontos importantíssimos, mas eu não sei se a gente vai ver os 2 hoje, né? Talvez a gente vê... aliás, são 3 pontos importantíssimos. Vamos deixar para outro dia. Tá bom por hoje. Nós já demos muito hoje. Tem gente que vai levar um mês para digerir o que nós já falamos. Mas pode só concluir, então, com 1 João 4,17? Mete bronca aí. Mas nós temos que falar sobre a reconciliação, ok? Nós temos que falar sobre a regeneração. Nós temos que falar sobre a santificação. E nós temos que falar sobre a transformação. Tudo coisas diferentes. O crente acha que é tudo igual e tudo ao mesmo tempo. São coisas diferentes, tempos diferentes. Depois nós temos que falar sobre a conformação. Uau! Ok? Então, são coisas diferentes. Depois nós temos que falar sobre a glorificação. Então, olhe bem, reconciliação. Ok? Nós temos que falar sobre isso. Depois nós temos que falar sobre a regeneração. Depois nós temos que falar sobre a santificação. Depois nós temos que falar sobre a transformação. Tudo aqui na minha apostilazinha. Depois nós temos que falar sobre a conformação. E por último, falar sobre a glorificação. Nossa! Okay. Águas profundas. E depois nós temos que falar e pôr na cabeça das pessoas sobre como receber a salvação e crer na salvação. Porque muita gente recebe a salvação, mas não crê nela. Eles acreditam que qualquer coisa que eles fizerem errado vão perder. Você está conseguindo me assimilar aí, Malaquias? Claro. O poder do negócio aí? Vou finalizar com esse 1 João aqui. Ok, fica à vontade. 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque o qual ele é, somos nós também neste mundo. Bom, aí você
Você vai deixar os tertúlios passando mal 3 dias. E o texto diz, para que no dia do juízo tenhamos confiança. E por que é que eu vou ter confiança no dia do juízo? Porque o qual ele é, somos nós também somos. Você que está nos assistindo aí, bora fazer um print? Bora fazer um print? Se você está me assistindo aí, você ainda não adquiriu o livro Deus e Você de A a Z, 23 princípios espirituais que vão mudar a sua vida, vão edificar, né, a sua vida. São princípios e reflexões, né, sobre esses princípios essenciais para uma vida espiritual vitoriosa. Deus e Você de A a Z, do Eduardo Reis. Vamos fazer um print aí, Malaquias? Vamos fazer um print? Quer que eu pegue o meu? Peraí. Pega o seu. Pega meu livro? Seu. Malaquias vai pegar o dele, vai fazer um print, você compartilha aí no seu stories, e eu vou compartilhar aqui no meu, Malaquias vai compartilhar no dele, me marca o Malaquias. Quem faz um print aí bonito, faz uma marcação bonita aí que nós vamos compartilhar. Bora lá, Malaquias? Tá aí, ó. Show. Deus e Você de A a Z. Printou, mano? Forte! Printou, crente? Me marca o Malaquias, nós vamos compartilhar isso agora. Ok? E vai no na minha última postagem, tem uma foto lá, na minha última postagem no Instagram, tem uma foto lá do Lorenzo, né? Vai lá, comente aí na minha última postagem o que você achou dessa live. Se vocês querem mais lives assim, se nós continuamos falando desse assunto da salvação, se está sendo interessante, nós temos 4 dias de live sobre a salvação, né, Malaquias? Forte. E ficamos apenas na introdução. Então, se vocês querem mais, se gostaram, se o assunto é interessante, se ficou alguma dúvida, coloque lá para na próxima live a gente tentar responder. Deixa o que você achou, o que mais te impactou hoje, o que mais falou ao seu coração hoje. Coloque aí, eu vou ler todos os comentários, tentar responder todos os comentários, tá bom? Um beijo a todos e Deus abençoe. Malaquias, um beijo, obrigado mais uma vez. Beijão, mestre. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.